Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que parece inacreditável vem ganhando força e deixando torcedores, analistas e empresários de cabelo em pé. Trata-se de uma possível investida bilionária de ninguém menos que Luciano Heng, o empresário conhecido por ser o dono da rede Avan e figura polêmica no cenário político e empresarial do país. Segundo informações não confirmadas oficialmente, Heng teria feito uma proposta bilionária para adquirir o controle total do Paysandu Esporte Clube, um dos clubes mais tradicionais da região norte do Brasil. O movimento seria parte de um plano ousado para transformar o clube paraense em uma potência do futebol nacional, com investimentos pesados em infraestrutura, elenco e marketing. Embora ainda tratado como especulação, a notícia já gerou um verdadeiro terremoto nos bastidores da Curuzu. Fontes próximas ao empresário indicam que ele vê no Paysandu uma joia bruta a ser lapidada, com uma torcida apaixonada e um potencial de crescimento extraordinário, especialmente com a chegada da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que permitiria essa manobra empresarial com muito mais facilidade jurídica. O assunto ainda é mantido sob certo sigilo, mas o burburinho nos bastidores é ensurdecedor e promete novas reviravoltas. A movimentação de Luciano Heng em direção ao futebol não seria exatamente uma surpresa para quem acompanha seus passos há anos. Figura conhecida por suas jogadas ousadas no mundo dos negócios, ele sempre demonstrou interesse em expandir sua influência para outras áreas estratégicas, e o futebol é, sem dúvida, uma vitrine poderosa para isso. O que chama a atenção é a escolha do Paysandu, um clube que, apesar de não estar entre os gigantes do eixo Rio-São Paulo, carrega uma tradição centenária, rivalidade acirrada com o Remo e uma base sólida de torcedores espalhados por toda a região norte. A proposta, descrita por fontes como uma bilionária, indicaria uma movimentação agressiva, com promessas de modernização do estádio da Curuzu, reformulação das categorias de base e contratação de nomes de peso para reposicionar o clube no cenário esportivo. Há quem diga que a ideia seria tornar o Paysandu uma espécie de novo Red Bull Bragantino, mas com um apelo regional muito mais forte e com uma identidade preservada. Se confirmada, essa operação seria uma das maiores já vistas no futebol brasileiro e teria o potencial de mudar o equilíbrio de forças nas divisões inferiores, futuramente, na elite do futebol nacional. E estratégias comerciais extremamente agressivas. Sua entrada no Paysandu poderia significar uma guinada radical na forma como o clube é gerido, tanto dentro quanto fora de campo. As redes sociais já fervilham com mensagens de apoio e críticas, além de muitas especulações sobre o que pode estar por vir. Há torcedores que já sonham com reforços de peso, retorno à Série A e disputas internacionais, enquanto outros temem que o clube perca sua identidade e vire apenas mais um projeto empresarial sem raízes com a comunidade. O clima, portanto, é de expectativa máxima e divisão, como em qualquer grande reviravolta no mundo do futebol. Os próximos dias prometem ser decisivos para a consolidação, ou desmentido, desse rumor que parece cada vez mais palpável. A possível entrada de Luciano Heng no Paysandu também levanta questões importantes sobre o futuro do futebol paraense como um todo. Caso o investimento se concretize, o clube poderá assumir um papel de liderança regional ainda mais destacado, deixando seu eterno rival Remo para trás em termos de estrutura e projeção nacional. Isso pode acirrar ainda mais a rivalidade, mas também abrir espaço para uma revalorização do futebol nortista, historicamente negligenciado pelos grandes centros. Especialistas já discutem os impactos econômicos e sociais dessa movimentação, que poderia gerar empregos, atrair turismo esportivo e impulsionar o comércio local. Belém, que sofre com carências históricas de investimentos em esporte, poderia se beneficiar amplamente com a modernização prometida por um projeto dessa magnitude. Além disso, a presença de um investidor bilionário e midiático como Heng traria visibilidade para o Paysandu em nível nacional e internacional, algo raramente alcançado por clubes fora do eixo sul-sudeste. Essa possível nova fase do clube traria não apenas resultados em campo, mas uma profunda transformação na forma como o futebol é visto e valorizado na região norte.
É um jogo que ainda está sendo jogado fora das quatro linhas, mas cujos efeitos podem ser gigantescos. O perfil de Luciano Heng, embora polêmico, casa com a ousadia que o Paysandu precisaria para dar um salto rumo ao protagonismo. Dono de uma fortuna bilionária, ele já demonstrou por diversas vezes sua disposição em arriscar em setores fora da sua zona de conforto. O futebol, embora uma paixão nacional, ainda é um território complexo para empresários, com regras próprias, pressão da torcida, necessidade de resultados rápidos, principalmente, responsabilidade com a história das instituições. Heng, ao que tudo indica, estaria cercando esse movimento com o máximo de cautela, ciente de que qualquer passo em falso poderia manchar sua imagem e seu investimento. O projeto desenhado para o Paysandu, segundo rumores, seria de longo prazo, com metas bem definidas em cada fase, acesso à Série B em até 2 anos, chegada à Série A em até 5, e posterior consolidação como um clube competitivo e financeiramente sustentável. Tudo isso, claro, ainda depende de muitos fatores, inclusive da aceitação da torcida, da aprovação do Conselho Deliberativo do clube e da viabilidade jurídica da operação. Mas uma coisa é certa, Heng entrou no radar do futebol e o Paysandu parece ser sua porta de entrada. É importante lembrar que, nos últimos anos, o modelo de SAF vem ganhando força no Brasil, com clubes como Cruzeiro, Vasco e Botafogo aderindo à estrutura na tentativa de se reerguer financeiramente. A proposta de Heng, caso avance, colocaria o Paysandu nesse seleto grupo de clubes que apostam na profissionalização da gestão para buscar melhores resultados. Mas a diferença aqui seria o tamanho do investimento, bilionário. Isso levanta uma série de dúvidas sobre o real interesse do empresário e como ele pretende obter retorno em um mercado tão instável como o futebol brasileiro. Alguns analistas apontam que a intenção de Heng pode ir além do esporte, utilizando o clube como plataforma para a expansão da sua marca pessoal, política e empresarial. Outros enxergam uma oportunidade legítima de fomentar o desenvolvimento do futebol no Norte, que sempre revelou talentos, mas carece de estrutura e visibilidade. Seja qual for a verdadeira motivação, o que se sabe é que o rumor já está gerando consequências reais. O Paysandu voltou ao centro das atenções, torcedores estão mobilizados, e a imprensa começa a acompanhar cada passo da diretoria, em busca de sinais mais concretos sobre essa proposta que pode mudar tudo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, dentro do clube, a diretoria se mantém em silêncio absoluto, o que só aumenta o mistério em torno do rumor. Nenhum dirigente confirmou ou negou a aproximação de Heng, e até mesmo funcionários da Curuzu evitam comentar o assunto. Essa postura pode indicar que realmente há negociações em andamento, ou que o clube está utilizando o boato como forma de se valorizar no mercado. O Paysandu, que vive uma fase de reconstrução e tenta se firmar como protagonista da Série C, sabe que um aporte financeiro desse porte mudaria completamente sua realidade. O silêncio, nesse caso, é uma arma estratégica. Evitar declarações precipitadas pode ser a melhor maneira de preservar negociações e impedir que concorrentes ou opositores políticos interfiram. Ao mesmo tempo, esse silêncio alimenta a ansiedade da torcida, que espera por respostas claras. A especulação já ganhou o país e pode influenciar até o ambiente dentro do elenco atual. Jogadores e comissão técnica, ao perceberem a possibilidade de uma revolução no clube, começam a sonhar com novos horizontes, ou a temer por mudanças bruscas que afetem a estabilidade do grupo. O que antes era apenas um boato, agora já tem força de notícia não oficial. O momento também levanta discussões sobre o papel dos clubes regionais no futebol brasileiro e como grandes investidores podem transformar realidades locais. Se Heng realmente investir bilhões no Paysandu, será uma quebra de paradigma. Pela primeira vez, um clube fora dos grandes centros poderia se tornar protagonista graças ao poder do capital privado. Isso pode abrir caminho para outros empresários enxergarem o Norte e o Nordeste como mercados viáveis para projetos esportivos e sociais. Por outro lado, especialistas alertam que o excesso de capital, sem um projeto estruturado e enraizado na cultura local, pode gerar um efeito colateral perigoso, a descaracterização do clube e o afastamento de sua torcida. É um equilíbrio delicado,
e Heng terá que demonstrar sensibilidade e inteligência emocional para conquistar o coração da torcida bicolor. Caso consiga, poderá se tornar um nome histórico não apenas para o Paysandu, mas para o futebol brasileiro como um todo. Afinal, não se trata apenas de comprar um clube, trata-se de assumir um compromisso com sua história, com sua gente e com seu futuro. O que está em jogo vai muito além das cifras bilionárias. É um projeto que, se verdadeiro, exigirá paixão, paciência e propósito. Na imprensa esportiva nacional, o rumor já repercute com intensidade. Programas de televisão, podcasts e portais especializados discutem a veracidade da proposta e os possíveis impactos no cenário brasileiro. Alguns jornalistas garantem que já há um pré-acordo entre Heng e a diretoria do Paysandu, enquanto outros tratam a notícia com mais ceticismo. O fato é que o assunto ganhou tração e se tornou pauta obrigatória em qualquer discussão sobre o futuro do futebol no Brasil. A especulação ganhou ainda mais corpo após Heng ser flagrado em um aeroporto com destino a Belém, acompanhado de assessores e empresários do ramo esportivo. As imagens, divulgadas nas redes sociais, causaram alvoroço e reforçaram a tese de que algo realmente grande está por vir. Se confirmada, essa proposta bilionária poderá inaugurar uma nova fase no futebol brasileiro, onde clubes tradicionais de fora do eixo passem a ser protagonistas de seus próprios destinos. Por ora, resta aguardar os próximos capítulos desse rumor que não para de crescer. O Paysandu pode estar prestes a viver a maior transformação de sua história, e Luciano Heng, com toda a sua controvérsia e ousadia, pode ser o arquiteto dessa revolução. Por fim, a pergunta que ecoa entre torcedores, dirigentes e especialistas é uma só: o Paysandu está preparado para esse salto? A chegada de um investidor bilionário é, sem dúvida, uma oportunidade rara e poderosa. Mas também é um desafio imenso, que exige planejamento, transparência e, acima de tudo, conexão com as raízes do clube. O futebol é um organismo vivo, movido por paixão, identidade e memória coletiva. Heng, com toda a sua força financeira, terá que entender que não basta reformar estádios ou contratar estrelas, é preciso conquistar a alma bicolor. O Paysandu representa mais que um clube, é parte do coração do povo paraense, um símbolo de resistência e orgulho regional. Se essa proposta bilionária realmente se concretizar, estaremos diante de um novo capítulo não apenas para o clube, mas para o futebol como um todo. Um capítulo que pode marcar o início de uma nova era, ou se tornar apenas mais uma página de promessas não cumpridas. Até lá, seguimos atentos aos sinais, aos gestos e às entrelinhas. Porque no futebol, assim como na vida, às vezes os maiores gols começam como um simples sussurro nos bastidores. E esse sussurro, meus amigos, está ficando cada vez mais alto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.